Olá, tudo bem? Meu nome é Sofia Taniete, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Autora Podcast. Espero que esses 15 dias tenham sido muito bons. Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham feito boas leituras. E pronto, eu tenho feito algumas leituras diferentes. Logo, logo vem a Páscoa, graças a Deus, estou de férias. Então aqui estamos tendo um pouco mais de tempo para dedicar à leitura. Recentemente não tenho lido muita coisa, seja sincera. E isso tem me deixado muito frustrada. E assim, eu tenho o hábito de ler de noite, antes de dormir. Mas realmente sinto falta de ter um tempo, tipo, durante o dia, de sentar no meu sofá e ler o meu livrinho. Então agora nas férias talvez eu tenha algum tempo, porque eu também tenho que estudar para os exames nacionais. Então tá um bocadinho complicado. Mas enfim, espero que vocês aproveitem as férias e aproveitem a Páscoa também. Ai, ai. Hoje estamos aqui sobre a presença das minhas ilustres cadelas, minhas cachorrinhas. Se caso vocês escutem barulhinhos esquisitos, já sabem que são elas, tá bom? E acabei de ver que uma delas acabou de roer o meu segundo microfone. Ai, ai, o que eu posso dizer, né? Tá assim customizada agora, né? Tá um bocadinho mordido. Ainda bem que eu tenho outro, mas eu acho que tá funcionando ainda. Bem, vamos ao ponto desse episódio, né? O episódio de hoje é um guia definitivo, ou basicamente como começar a ler fantasia. O que é fantasia? Por que as pessoas pararam de ler fantasia, principalmente? Enfim, iremos abordar uma reflexão sobre esse gênero literário, odiado por muitos, amado por poucos também. E é isso. Bem, para começar nosso tópico, vamos definir um bocadinho o que é fantasia. Fantasia é um dos gêneros da literatura que a gente encontra mais subgêneros, vamos dizer assim. Mas fantasia, no geral, é um gênero literário em que a gente tem mundos alternativos, personagens não existentes da realidade, personagens com poderes místicos ou elfos, ogros, bruxos. A fantasia ela pode ser tanto incorporada com elementos da realidade, como, por exemplo, Harry Potter, que seria na nossa sociedade normal, mas com elementos mágicos, que no caso a gente tem a existência dos bruxos, ou fantasias que são criações de mundos totalmente alternativos, como, por exemplo, Guerra dos Tronos ou O Hobbit, a existência da Terra-média, né? Então, universos alternativos totalmente diferentes da nossa realidade, que são fantásticos. E esse gênero, como eu disse, ele é dividido em vários subgêneros. A gente vai fazer agora um glossário, né, sobre os vários tipos de fantasia. Tem fantasia high fantasy, que é quando a gente tem mundos totalmente alternativos que não tem nada a ver com a realidade atual. A gente tem Senhor dos Anéis, Poppy War, Hobbit. E aí a gente tem a fantasia low fantasy, que seria, como eu disse, quando o mundo fantástico ele tá incorporado no mundo real, como por exemplo Harry Potter. E esses são os dois subgêneros, vamos dizer assim, da fantasia, mais conhecidos da fantasia, onde a gente pode englobar todo o resto. A gente tem urban fantasy, a gente tem cozy fantasy, temos dark fantasy, temos fantasia histórica, temos sword and sorcery fantasy, mitologia, temos fantasia infanto-juvenil, enfim, muitas opções para todos os gostos, para todos os gêneros. Vou contar um pouco por que eu escolhi o tema para hoje. Principalmente porque eu percebi que recentemente eu, principalmente, tenho lido poucos livros de fantasia. Eu sou uma amante de fantasia, eu sempre gostei. Na verdade, eu ingressei na literatura lendo fantasia. Então é o meu gênero favorito, junto com romance. E eu tenho percebido que eu tenho diminuído muito o meu consumo. E eu fico me perguntando por quê? Por que será? Então fui eu, bem bonita, pesquisar no Google algumas estatísticas. E é claro que a gente sabe que livros de romance são os livros mais consumidos no mercado. E eu fiquei interessada para saber quais são os top 10 livros mais lidos em Portugal e no Brasil hoje. O dia que eu tô gravando é dia 4 de abril de 2025. As listas que eu vou dizer é consoante ao mês de abril de 2025. A primeira lista é da FENAC e a outra é da Veja. A da Veja é os livros mais vendidos no Brasil até 4 de abril de 2025. Em primeiro lugar, temos Verity. Segundo lugar, A Empregada. Terceiro lugar, Jantar Secreto. Temos Tudo é Rio, Biblioteca da Meia-Noite, Hora da Estrela, Warbreaker, A Paciente Silenciosa, A Contagem dos Sonhos e, em último lugar, em 10º lugar, No Fundo é Amor, da Ali Hazel. Então, desses top 10 livros que eu acabei de falar pra vocês, que são os livros mais vendidos no Brasil, um deles, apenas um, é fantasia.
e é do Brandon Sanderson, Warbreaker. Já percebemos aqui que fantasia é o gênero minoritário entre os top 10 mais vendidos. Isso falando do contexto Portugal e Brasil, certo? Que eu não tô aqui pra analisar o mundo todo. Mas é num contexto geral também, global, fantasia também não é o gênero mais consumido. Depois, pra lista da FENAC, falando de Portugal, aqui o nome da lista é Os livros mais vendidos entre janeiro e março de 2025. Ou seja, não é referente ao mês de abril, porque também abril só teve 5 dias, né? Basicamente são quase os mesmos os livros, mas tem algumas diferenças, tipo, do nada tem aqui um Papa Francisco, autobiografia, a gente tem também um pouco sobre como fazer tudo na Airfry, enfim, são livros muito diversificados. E, enfim, na lista toda aqui da FENAC, dos top 10, nenhum deles é fantasia. Em 2010, por aí, fantasia era no início também dos anos 2000, fantasia era um gênero literário, assim, muito consumido, massivamente. A gente tinha muitos autores. E a gente vê que, crescentemente, esse número tem diminuído demais. E ou só tem 2 livros no máximo no top 10, ou nenhum. Então, esse episódio do podcast é tanto um incentivo para vocês, para se aventurarem nesse mundo da fantasia, mas também pra mim, pra eu voltar pras minhas raízes e voltar pra aquilo que eu gosto, que eu tô precisando. Eu comecei a ler fantasia quando eu tinha pra aí uns 12 anos, eu acho. Que foi quando a minha mãe comprou pela primeira vez pra mim Percy Jackson. E todo mundo diz, eu comecei lendo Harry Potter, etc. E pra mim foi Percy Jackson, Ladrões do Olimpo. E, é claro, Percy Jackson é uma fantasia introdutória para todas as pessoas. Tem série na Netflix, tem livro muito famoso. E depois eu fui, assim, um pouco pro Harry Potter. Mas eu vou contar pra vocês, fique em segredo. Fique em segredo, tá bom? Que eu nunca terminei de ler todos os livros da saga. É verdade, é verdade. Mas eu tenho uma irmã, que é da geração Harry Potter raiz, porque ela é dos anos 90. E nos anos 2000 ela era jovem. Então, ela é da geração Harry Potter e da geração fantasia. Depois, mais pra frente, no ano de 2020, eu tinha 13 ou 14 por aí, eu tava na pandemia e aquele hábito de leitura em mim cresceu demais, né? Acho que essa época foi o livro que eu mais li livros na minha vida até hoje. Acho que eu tinha lido, sei lá, 60 livros naquele ano. Foi uma coisa absurda que eu nunca tinha visto antes. Aconteceu. Eu caí no golpe, né? Caí no golpe das sagas. Porque, pra quem não sabe, livros de fantasia, normalmente, eles não são volumes únicos. É claro que a gente tem livros de volumes únicos de fantasia, mas não é a maioria. A maioria deles realmente são sagas. E eu caí no golpe das sagas. Acabou que eu começava uma saga e depois eu tinha que completar tudo aquilo. E às vezes eu nem fazia a menor ideia que aquilo tinha uma continuação. Porque eu não consumia Booktube, eu não consumia as coisas. Eu lia os livros que eu tinha em casa, que eram da minha irmã principalmente. Depois que eu fui um pouco adentrando e começando a comprar livros pela internet, etc. Tudo que eu comecei a ler era o que tinha em casa. E eu não sabia que aqueles livros tinham continuação. Então eu acabei caindo nesse golpe da saga, das fantasias. E aqui eu tô aqui pra vocês não caírem no mesmo golpe que eu, tá bom? Muita gente diz pra mim, por que eu vou ler fantasia? Isso é uma grande baboseira. Por que eu vou ler algo que não é real? Adoro aquelas pessoas também que acham que também ficção também é literatura ruim, enfim. Por que ler fantasia? Eu acho que fantasia é um gênero que, na verdade, diz muito sobre a realidade. Por mais que seja fantasioso, fala muito sobre a nossa realidade, tem muitas críticas sociais. Muitos livros de fantasia abordam sobre guerras, abordam sobre interações sociais e de jeitos muito interessantes que possuem várias metáforas sobre aquilo que é real. Além disso, fantasias são um gênero de escapismo. Tem fantasias que são só pra isso, na verdade, são gêneros literários que a gente diz que são, mesmo com essa finalidade de fugir do real e adentrar em algo ficcional, muito ficcional, que faz a gente libertar o pensamento, relaxar e não pensar nos nossos problemas, que de problemas a gente tá cheio, não é mesmo? E esse é um gênero literário que permite fazer isso. Além disso, muitos livros também ajudam na concentração, nessa percepção de fatores, porque
É uma tendência nas fantasias a gente ter muitos personagens, a gente ter muitas descrições. Então, normalmente é um livro com um vocabulário um pouco mais rebuscado. Não vou generalizar, porque tem fantasias por aí que também não tem. Mas, pronto, muitas delas têm um vocabulário mais complexo. E a gente também tem mapas, temos muitos conflitos entre regiões e territórios. Então, vocês já estão vendo que é um tipo de livro que tem várias camadas. Tem muitas camadas aqui dentro. E acho que esse também é um fator de por que as pessoas não leem fantasia, né? Porque tem muitos personagens, tem muita descrição. E isso me leva até a outro tópico que as pessoas dizem que livros de romance são muito mais fáceis de serem lidos porque possuem muitos diálogos. E é verdade, muitas fantasias têm poucos diálogos e muito mais descrições. Mas é claro que a gente tem que talvez fazer um esforço maior para poder aceder a esses livros, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O jeito que a gente se conecta com um livro de fantasia, pra mim, na minha opinião, é claro, às vezes é muito mais profundo do que um livro de romance. As descrições e a construção de mundo e dos próprios personagens é tão bem elaborada, tão bem pensada, que fica muito mais palpável do que, na verdade, um livro de romance que retrata uma realidade. E acho que é isso que deixa as pessoas com bastante medo de se adentrarem nesse universo. E agora eu vou falar pra vocês algumas dicas de como escolher o seu primeiro livro de fantasia e por onde eu começo, de um jeito mais simples, que não me dê dor de cabeça, porque eu entendo que a gente vive numa sociedade em que a gente não tem tempo pra ler. E eu também, muitas vezes, não tenho tempo para ler. Eu vejo que muitos booktokers, etc., que trabalham com isso, leem muito mais, falam sobre livros de fantasia. E às vezes dá aquela sensação de que aquilo não é acessível para as pessoas, porque são livros, às vezes, muito grandes. E é verdade, livros de fantasia têm essa tendência de serem um pouco maiores. E isso afronta as pessoas, deixa as pessoas com medo. Então agora eu vou dar algumas dicas para vocês, tá bom? Então, primeira dica. O início dos livros, normalmente, é bastante lento, porque demora pra gente adentrar na história. Então, isso é uma verdade. Os livros de fantasia costumam ter talvez às vezes uma dificuldade de terem um ritmo mais lento no começo, porque é bastante descritivo, e depois, quando a gente começa a ter aquela coisa da ação, eles começam a ficarem mais rápidos, mais dinâmicos, mais interessantes. Esse é o segundo ponto também. Não deixem ser afetados por livros que têm tamanho grande. Isso não diz nada sobre os livros. Eu demoro às vezes muito mais para ler um livrinho de 300 páginas que é super desinteressante, não tem construção e tem um desenvolvimento super devagar do que um livro de fantasia que tem 700 páginas. Então, assim, deixem esse preconceito pra lá, por favor, tá bom? Então é interessante também vocês anotarem o nome dos personagens. Isso seria a minha terceira dica, anotem o nome dos lugares, anotem o nome dos personagens, se vocês têm problema de memorizar. Eu já ouvi gente que só lê livro em 3, 4 dias, no máximo, porque se demora mais de, sei lá, de uma semana pra ler um livro, já não gosta da experiência. Por quê? Porque não se lembra daquilo que leu antes. Eu, particularmente, não tenho esse problema de não me lembrar do que acontece. Na maioria das vezes, eu só, talvez, leio 2 páginas pra trás, do ponto que eu parei, e continuo a leitura. Mas eu entendo quem tem essa dificuldade de lembrar dos acontecimentos. Principalmente dos lugares, porque os nomes são, assim, meio esquisitinhos, né, e tal. Então, anotem personagens, anotem os lugares, se isso facilitar a vida de vocês. E a quarta dica, que eu acho que é muito importante, desistam dessa ideia de ler rapidamente. Desistam. Livros de fantasia têm o próprio ritmo, uma essência, de talvez serem mais demorados. Então, desistam dessa ideia de tipo, eu tenho X tempo para ler isso. Não, vai no seu tempo. A magia desses livros, eles precisam de tempinho no forninho para crescerem dentro de você. Outra dica é começar com livros de fantasia de volume único, que eu acho que é um bom jeito de entrarem nesse gênero literário. Essas são as minhas dicas para vocês. Agora, vamos passar para
Como escolher o seu primeiro livro de fantasia? Este é o momento para vocês brilharem, para vocês acharem aquilo que vocês gostam. Eu digo, não existem pessoas que não gostam de ler. Ler é uma atividade que o cérebro gosta, o cérebro adora fazer essa atividade, gente. Quer dizer, até acho que talvez existam pessoas que não gostam de ler, mas é uma atividade que o cérebro gosta tanto. É igual ver televisão. Tem muita pouca gente que não gosta de ver televisão, porque o cérebro gosta dessa atividade, é estimulante, é gostoso pro nosso querido cérebro. Então eu vou fazer assim, para cada subgênero de fantasia, eu vou dar aqui uma recomendação literária, ou tentar trazer uma opção. A maioria desses livros aqui são sequências únicas não, né? Livros únicos. E alguns outros são sequências. E quando for, eu vou dizer, tá? Pra vocês não caírem no golpe. Tem muita gente caindo no golpe. Fiquem atentos. Primeira recomendação que eu vou dar pra vocês é De Volta Pra Casa. É um livro de fantasia do subgênero, assim, low fantasy. É da Susan McGuire. Ele é um livro que fala sobre crianças que caem em buracos. Aquela coisa comum, não é mesmo? Brincadeira, mas vocês vão perceber que esse é um tópico bastante abordado na fantasia, que são crianças que entram em buracos, crianças que entram em poços, crianças que entram em portas e acabam em lugares diferentes, fantasiosos. E aqui a gente tem basicamente um orfanato. Eu não me lembro se é um orfanato ou se é uma... Não é um orfanato, não, desculpa, é um colégio interno. É um colégio em que as crianças dormem lá, certo? E os pais deixam elas por lá. Nesse colégio, a gente tem crianças que encontraram portas, e essas portas abrem caminho para mundos fantasiosos onde elas foram parar. Em algum momento, elas voltaram, e depois que voltaram para sua realidade, não conseguiram se ajustar ou tiveram algum trauma referente à realidade que elas estiveram. E muitas das vezes as pessoas acham que elas são malucas, que elas têm problemas mentais e etc. E na verdade não, porque os adultos não entendem o que elas passaram. E nessa escola, a diretora, ela sabe o que essas crianças passaram, porque ela também passou pela mesma coisa. E aqui a gente tem 3 livros, então isso é uma saga, mas eu nem vou dizer que é uma saga, porque os livros são muito curtinhos. Cada livro tem no máximo 200 páginas, assim, no máximo dos máximos. Então, uma leitura muito confortável, muito gostosa. Os personagens são fofíssimos. Cada criança tem aqui sua individualidade. A descrição de mundo é muito boa. Eu li faz algum tempo, então eu já não me lembro quais eram o nome dos personagens principais. Eu me lembro que eu adentrei tanto na vida dessas crianças, sabe? Eu acho que eu me apaixonei também pelos cenários, etc. Mas o que mais gostei foi realmente a caracterização dessas crianças, que é muito profundo. E é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Minha próxima recomendação é Porém Bruxa, da Carol Kiovato. É uma escritora brasileira. É uma urban fantasy, passa na cidade de São Paulo. E aqui a gente vai acompanhar uma bruxa que tem que resolver problemas sobrenaturais do mundo bruxo pela cidade de São Paulo. Então ela é como se fizesse parte da polícia dos bruxos. Ela tem que resolver os problemas que São Paulo tem com essa coisa do sobrenatural. Porque as pessoas não podem saber que existe bruxos. Ela cuida dessa questão de esconder o mundo mágico dos humanos. Bom, é um pouco parecido com Harry Potter, realmente, porque no Harry Potter a gente também tem o Ministério da Magia, pronto. Então, é um pouco dessa dinâmica, como se ela fizesse parte do Ministério da Magia. A leitura é muito dinâmica, muito fluida, o livro é bastante curto e é um volume único. A Carol Kiovato, pronto, tem uma escrita bastante acessível. Infelizmente, eu acho que aqui em Portugal não é publicado, ela só tem edição no Brasil. Vale muito a pena. E como introdução na fantasia, eu acho que é assim, ó, nota 10. Minha próxima recomendação é Sombriossos. Sombriossos é uma trilogia, mas na verdade a gente tem um mundo inteiro aqui, uma construção de universo. É uma trilogia e uma duologia que a gente chama de Mundo Grisha. E a gente tem a trilogia que chama Sombriossos e temos a duologia que é Six of Crows. E, gente, eu falo desse livro
dessa saga pra todo mundo. Todo mundo que me vê falando sobre fantasia, eu digo sobre o Mundo Grisha, porque eu amo. Foi o meu livro, não introdutório à fantasia, mas foi um dos primeiros mundos fantasiosos que eu realmente me adentrei e me apaixonei. Eu penso, esses personagens me dão muita nostalgia, tenho muito afeto por eles. A gente tem a trilogia Sombrios, que conta a história de uma personagem que ela chama Alina. A Alina, ela tem um poder especial que faz dela uma Grisha. Aqui a gente tem os Grishas, pessoas que possuem poderes de controlar coisas da natureza. Então a gente tem os Grishas que controlam os elementos da natureza como o fogo, o ar, a água. Temos os Grishas que controlam os materiais, os metais. Temos os Grishas também que controlam partes do corpo, anatomia, vamos dizer assim. E temos a Alina, que ela tem um poder X, que nunca tinha visto antes, nenhum Grisha jamais teve esse poder. O país que ela vive, o reino que ela vive, é um reino que tá dividido em dois, por uma dobra de sombras, que eles chamam a dobra. E essa dobra possui bichos horríveis da escuridão. E pronto, dividiu o país deles em dois. E desde então é muito difícil viver nesse país, que é Ravka. E ela, com esse novo poder dela, é o que eles dizem que será a salvadora deles. Ela tem um poder que talvez seja possível de destruir a Dobra das Sombras. Muitos personagens que são muito interessantes, cada um muito intrínseco. Já a duologia, Six of Crows, nós temos 6 ladrões que vão fazer um roubo milaborante. Eles vão ter que trabalhar juntos, eles são pessoas totalmente diferentes uma das outras para poderem fazer esse roubo. A duologia e a trilogia, elas são independentes uma da outra, então você não precisa ter lido a trilogia para ler depois a duologia. Mas eu recomendo fortemente lerem primeiro Sombriossos e depois Six of Crows. Tem a série da Netflix, que infelizmente foi cancelada. A série foi cancelada ano passado, e até hoje tenho pesadelos com isso. Choro, rolo na cama, porque, gente, eu amo esse universo. E pronto, eu acho que não devia ter sido cancelada, mas olha, infelizmente não é isso que vende hoje em dia. As pessoas só querem saber de romancezinho de Natal, e romance de Natal vende. E série de fantasia, infelizmente, não. Paciência, né? Enfim, gosto muito, tenho muito carinho, os personagens são muito bem desenvolvidos, a leitura é fluida, é fácil, e com certeza vai deixar vocês extasiados, tenho certeza. Minha próxima recomendação é A Vida Invisível de Ed La Rue. A Vida Invisível de Ed La Rue seria low fantasy, eu acho. Na verdade, tem gente que nem considera fantasia, mas eu considero. E aqui a gente vai ter uma mulher, que o nome dela é Ed, vive em 1700, 1800, numa aldeia. E um dia ela acaba sendo amaldiçoada por um demônio. E esse demônio coloca nela a maldição de que ela não vai ser lembrada por ninguém e que ela vai ser imortal. Então, o que acontece é o seguinte: toda vez que ela conhece alguém, a pessoa acaba se esquecendo da existência dela. Então, ela passa pelos lugares e ninguém se lembra dela. A família acaba se esquecendo, os amigos, e ela fica sem ninguém. Passam-se muitos anos, porque, como eu disse, ela fica imortal. Ela tem 300 anos, e a gente tá aqui nos anos 2000, e ela encontra alguém, um homem, que finalmente consegue se lembrar dela. E é claro que é um acontecimento totalmente inesperado, porque ela passou 300 anos sem ser lembrada por ninguém, pronto, fadada ao esquecimento. Esse homem se lembra dela, e aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Por que será que ele se lembra dela? Pronto. É um livro muito bom, muito profundo, porque tem muitas reflexões sobre a vida, sobre a morte, e sobre essa coisa de, pô, a gente vai morrer, as pessoas vão se esquecer da gente, e tudo que a gente construiu uma hora vai desaparecer, sabe? A gente não é. Só se você for um grande cientista, um ator mega famoso, é que talvez você fique marcado na história. Caso você seja uma pessoa comum, um mero mortal, como eu e você, a gente vai estar fadada ao esquecimento uma hora ou outra. Essas foram as minhas recomendações e o meu guia de como começar a ler fantasia. Espero mesmo que esse episódio tenha sido uma luz e que tenha suscitado um interesse
em vocês de começarem a ler esse gênero que eu gosto tanto. Enfim, vamos colocar de volta as fantasias no top 10 livros mais lidos do ano. Eu tenho um pressentimento bom de que a gente vai voltar algum dia a ter mais fantasias nos mais vendidos, nos livros mais vendidos. Enfim, fiquem bem. Eu vejo vocês daqui 15 dias. E muito, muito, muito obrigada a quem ouviu até aqui. Um beijo e tchau!